Nós vamos orar ao nosso Deus, rogando e pedindo a Deus a iluminação para a leitura e a meditação da sua palavra. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos diante do Senhor em oração, porque reconhecemos a nossa limitação, a nossa incapacidade, e por isso precisamos da tua iluminação, da ação e unção do teu Espírito Santo, para que eu possa ser o veículo, o instrumento, para que a tua palavra seja semeada e a tua palavra, Pai, alcance a todos os corações, alcance a cada vida, e assim, ó Pai, segundo a necessidade de cada um, e o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor esteja ministrando, falando, tratando, transformando, edificando, impactando cada vida, para que diante da tua palavra possamos responder afirmativamente e deixar que o Senhor realize em nós o teu propósito, o teu querer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor me concede e também responsabilidade de pregar a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém. O tema da meditação nesta noite é ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Essa é uma frase que foi extraída da peça chamada A Tragédia de Hamlet, o Príncipe da Dinamarca. Quem escreveu esta peça foi William Shakespeare. E ele começa esse ato, é o ato 3, a cena 1, justamente com esta frase, ser ou não ser, eis a questão. E esta frase ficou muito conhecida e é frequentemente utilizada com um fundo filosófico profundo, porque fala da existência humana, sobre o valor da vida, diante do mundo que vivemos, diante dos desafios que temos. Então fica essa questão ou esta pergunta para nós, ser ou não ser, eis a questão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos onde a vida está constantemente ameaçada da contaminação com o vírus, ameaçada com a própria doença, que pode levar à morte. Para muitos, a vida é apenas uma estatística. A vida constantemente já não é de agora. E agora, isso ficou muito claro porque a vida está em perigo de uma maneira muito clara e para todos. Mas o fato é que para muitos a vida é apenas uma estatística, um número nessa triste marca de mais de 80 mil mortes, falando aqui no nosso país. Para outros, a vida de alguns tem mais valor do que a vida de outros. Quando em abril recebemos a notícia, e vocês vão se lembrar disso, a notícia de que na Itália estavam morrendo mais de 700 pessoas por dia, ficamos todos comovidos e não poderia ser diferente, porque são vidas que estão sendo ceifadas por essa doença, por essa pandemia. Mas já faz mais de um mês que morrem mais de 1.000 pessoas por dia em nosso país e nós não vemos toda essa comoção. Alguns preferem não acreditar, outros preferem negar, outros querem minimizar, pois fazem a comparação com o número de habitantes da Itália, com o número de habitantes aqui no Brasil, e isso pode servir para os matemáticos, para aqueles que gostam de estatística, mas pensando em vida, são vidas,
Não importa se lá tem mais habitantes, tem menos habitantes do que aqui. O fato é que são 1.000 mortes por dia. Essa tem sido a média. E aí a vida, ela vale tanto aqui quanto vale lá na Itália, ou em qualquer lugar do mundo. E quando uma vida é perdida, nós temos que sentir, nós temos que chorar, porque é uma vida que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança. Uma pessoa que morre aqui tem nome, tem sobrenome, família, igual a qualquer lugar do mundo, seja país desenvolvido ou país subdesenvolvido. E aí nós vemos que é algo que nos entristece muito, perceber que a vida e a morte tem sido ideologizada, politizada. Ou seja, né, percebemos que a ideologia política de muitas pessoas tira a percepção do valor da vida. Seja essa ideologia de tendência esquerdista, seja essa ideologia de tendência direitista, né? O fato é que a vida começa a ser relativizada segundo aquilo que se acredita, pois o mais importante é a ideia do que as pessoas, a ideia do que a vida, ou seja, a defesa da minha causa é mais importante que a defesa da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. E aí a sociedade tem trabalhado com isso, ou seja, a sociedade tem pregado essa não-vida. E com esse olhar distorcido, a sociedade tem valorizado o ter e não o ser. Ou seja, as pessoas têm tido o seu valor por aquilo que têm e não por aquilo que elas são. Se tenho dinheiro, riqueza, posição, prestígio, então sou reconhecido, sou valorizado, sou aceito. Por isso, o questionamento de Shakespeare, lá na peça que ele escreveu, deve ser respondido por todos nós. Ser ou não ser, eis a questão. E eu queria parafrasear essa questão que Shakespeare levantou e fazer da seguinte forma: ser ou não ser cristão, eis a questão. E para nos ajudar a responder, livres de qualquer amarras, seja da religião institucionalizada, seja da política, da filosofia ou de qualquer ideologia, nós vamos ler o texto bíblico que fala das bem-aventuranças. Jesus ensinando o povo, iniciando ali o Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, onde ele mostra que a felicidade, né, é daqueles que são e não daqueles que têm algo. Então, abra sua Bíblia ou acha aí no seu celular o texto do Evangelho de Mateus. Em Lucas, também no capítulo 6, nós temos também ali, de forma mais resumida, temos também o Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte que eu estarei lendo aqui, as bem-aventuranças, está no capítulo 5 de Mateus, vai do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão do Monte, mas nós vamos ler hoje, para a nossa meditação, do primeiro verso ao verso 12, que fala justamente das bem-aventuranças. Vou tomar uma aguinha aqui. Pronto. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele então começou a ensiná-los. E Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra do Senhor. Como eu disse, esse é o início do conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus havia chamado os discípulos para aprenderem com ele, para usufruírem da sua presença. Lá em Marcos 3 diz que ele chamou para estar com eles, para passar esse tempo com eles, para ter um relacionamento pessoal, íntimo com eles. E Jesus chama-os também para uma imersão, para um curso intensivo sobre a nova vida que ele veio inaugurar, que é o reino de Deus. O Sermão do Monte nos ensina a entender a vida a partir de novos prismas, novos valores, princípios, virtudes e perspectivas. Jesus aprofunda ensinamentos relacionados à espiritualidade, à ética, ao caráter, à atitude dos seus discípulos, sejam os 12 primeiros que foram chamados, os outros e outras que foram sendo agregados, como para todos aqueles, isso inclui a nós, que querem seguir a Jesus. E esses ensinos colocados em prática são suficientes para propiciar ao discípulo uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, estável, sem ansiedade, na qual Jesus comparou como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, quando ele conclui o Sermão do Monte. Jesus, portanto, ensina que nós fomos criados e vocacionados para ser gente, Por isso, inicia com as bem-aventuranças, mostrando o verdadeiro valor da vida, a vida vivida com alegria, a vida vivida com felicidade. A palavra utilizada por Jesus e traduzida depois para o grego por Mateus é Macários, que significa bem-aventurados, ou felizes, ou muito felizes. E ela aparece antes de cada virtude apresentada. E em todas as virtudes mencionadas por Jesus, afirmam que a verdadeira alegria está no fato de ser, e não no fato de ter. Bem-aventurado ou feliz é aquele que é humilde, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, limpo de coração, pacificador e perseguido por amor a Cristo. Nenhuma das bem-aventuranças faz referência ao ter. Aliás, Jesus mesmo nos ensinou em seu ministério que nós, para ter a vida, nós precisamos perder a vida para poder então achá-la, poder então encontrá-la, ou seja, precisamos deixar de ter para poder ser. Quando nós nos despojamos, nos esvaziamos, e aí deixamos que Deus preencha o vazio da nossa vida, nós ficamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, portanto precisamos abrir mão para que possamos ser. A verdadeira felicidade está justamente no ser e não no ter. O ter é ilusório, o ter é passageiro, o ter é efêmero, enquanto o ser, esse é permanente, esse dura para sempre. A ideia de felicidade que pertence ao senso comum, que é muito falado, dito na nossa sociedade, que é compartilhada pela maioria das pessoas, está justamente no ter. Porque diz que a felicidade é ter saúde, a felicidade é ter dinheiro, a felicidade é ter riqueza, a felicidade é ter amor. E essa filosofia do ter
tem influenciado a espiritualidade dos nossos dias. A pregação nos nossos dias gira em torno sempre do ter, do conquistar, do conseguir. Aí sim você vai ser. O sinal da bênção de Deus está justamente naquilo que eu tenho, naquilo que eu conquistei, naquilo que eu possuo. Ou seja, eu sou aceito como filho de Deus porque eu tenho alguma coisa e não porque eu fui criado por Ele. Eu sou filho de Deus porque tenho dinheiro, porque tenho um bom emprego, tenho saúde, não passo por dificuldades e não porque Jesus me comprou com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. É a espiritualidade baseada no desejo. O desejo de possuir, o desejo de conseguir, o desejo de ter. E como desejos nem sempre são realizados, vivemos sempre em busca da felicidade, sempre em busca de algo que possa me completar, que possa me trazer sentido. Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso conseguir para me sentir completo, humano. Mas com essa busca desenfreada, não percebo que estou sempre desejando aquilo que eu não tenho. Estou sempre atrás de algo que possa me completar, que possa trazer a felicidade. Daí a frustração. A frustração porque buscamos para alcançar algo que possa me fazer feliz. E aí, assim, eu vou me sentir aceito por Deus. E reduz, então, a espiritualidade no consumo de bens materiais ou de bens simbólicos. Eu preciso ter para ser aceito no grupo, na igreja, na sociedade. Ou seja, eu preciso sempre ter. A sociedade, através dos meios de comunicação, favorecem isso, alimentam isso, ter para ser. Essa, inclusive, é a base do consumismo. E na igreja, a lógica muitas vezes tem sido a mesma. Para conseguir a bênção de Deus, tem que comprar a rosa ungida, tem que comprar o óleo santo, a água do Rio do Jordão, ou seja, o Rio Jordão, do jeito que já venderam tanta água aqui no nosso país, já deve estar seco. Né? Tem que se vender aí a semente de feijão milagrosa, que cura aí a Covid, que cura aí a enfermidade desta pandemia. Ou seja, é a lógica mercantilista do ter para ser. Jesus ensinou o Sermão do Monte para pessoas simples, pessoas que nada tinham, ou que pouco tinham para oferecer. Foram essas pessoas que receberam a mensagem primeira do reino de Deus. E no reino de Deus, a única coisa que você precisa ter é Cristo no coração, é Deus no coração, é o Espírito Santo habitando a sua vida. No reino de Deus você não precisa comprar as bênçãos de Deus com o seu dízimo, com o seu serviço, com a sua obediência, ou comprando qualquer produto que a religião produz e quer nos vender. Fidelidade, preste bem atenção nisso, fidelidade, obediência, serviço é consequência do fato de eu ser filho de Deus, de ter sido recebido como filho de Deus, porque fui comprado e resgatado por Cristo Jesus. Servir, obedecer, ser fiel, eu faço isso com prazer em fazer a vontade do Pai e não para alcançar os favores do Pai, as benesses do Pai, as bênçãos do Pai. Por isso, Jesus proclama as bem-aventuranças aos pobres, aos despossuídos, aos sem esperanças, aos desprezados, tanto pela sociedade como pela religião da época. Na verdade, são bem-aventuranças para todos nós, para ricos e pobres, mas aqui contextualizando os primeiros a receber essa mensagem. Jesus mostra que a felicidade está em ser e não em ter.
porque aqueles primeiros que receberam essa mensagem de Jesus não tinham nada. E Jesus diz: vocês são felizes porque pertencem ao reino de Deus. Vocês são felizes porque são filhos e filhas de Deus. Vocês são felizes porque são consolados, são fartos e reconhecidos como filhos de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus, é só você voltar aí a folha, né, da sua Bíblia ou no celular aí, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver ali que Jesus negou todas as ofertas do diabo, porque ele tinha convicção do seu pertencimento ao Pai. O diabo, na tentação lá no deserto, ele quer colocar a dúvida no coração de Jesus. Ele quer lançar essa dúvida. E por isso ele usa uma bomba chamada C. Ele começa dizendo assim: se és o Filho de Deus. Coloca ali, ou tenta colocar dúvida na filiação, no pertencimento. Quer que Jesus fraqueje. Mas Jesus não precisava ter alguma coisa para saber que ele era, para ser. Jesus não precisava ter poder, não precisava de fama, não precisava de glória, não precisava de riqueza para se sentir ou se perceber melhor filho de Deus. Ele sabia que era o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, porque o Pai havia lhe dito lá no seu batismo: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Na tradução Revista e Atualizada diz: em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho nele todo o prazer. E essa certeza da sua filiação ninguém iria tirar. Ninguém, nem o diabo, ninguém, nem as circunstâncias, nem a fome ali, nem a tentação do poder, da fama, da riqueza, iria tirar esse pertencimento, essa certeza de que ele era o Filho de Deus, porque ele ouviu da boca de Deus: este é o meu Filho querido, em quem tenho nele todo prazer, que me dá muita alegria. Por isso, Jesus nos ensinou no Sermão do Monte que é melhor ter essa certeza da filiação do que ter alguma coisa. E isso só experimenta quem passa pela conversão. A conversão nós podemos definir de várias maneiras, mas eu queria definir aqui conversão como mudança de desejo. É a mudança do desejo de ter para o desejo de ser. Você pode ser filho de Deus e não ter, como também pode ter e não ser filho de Deus. Uma coisa não exclui ou legitima a outra, porque você pode ter e ser, como também pode não ter e não ser. A questão básica, a questão principal não está no ter, não está no possuir, no conquistar algo para se sentir aceito, mas sim no ser. Você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus. Com a pandemia, nós vivemos várias crises, mas eu queria falar de uma que tem machucado o coração de muita gente, né? E nós nos preocupamos sim com isso, que é a questão econômica. Isso traz insegurança, especialmente para quem tem. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para quem não tem, tá, o pobre mesmo, ele já está acostumado a vender o almoço para comprar o jantar. E aqui não estou falando de forma irônica, não. Tá? É matar um leão a cada dia. Tá? Nós não temos pobre hoje só por causa da pandemia. Já existia muitos pobres, muita gente necessitada no nosso país antes da pandemia. Agora, eu falo aqueles que sempre tiveram e agora vivem a possibilidade, porque a pandemia aí sim trouxe isso para esses, a possibilidade de não ter. E isso traz insegurança, isso deixa ansioso.
Por isso, esse é um momento muito especial para você se colocar na mão de Deus, para você se aconchegar nos braços do Pai, para que você possa ouvir a voz de Deus falando que você chega aqui, meu filho, que eu vou cuidar da sua vida. Para que você possa se sentir amado e amada sem precisar comprar, mendigar, exigir o amor de Deus. É o momento de viver a cada dia na dependência do Pai que cuida de você, do Pai que sabe das suas necessidades antes mesmo de você falar, do Pai que está atento à sua vida, que sabe o que você está passando, sabe, né, do seu emprego que está ameaçado, da redução do seu salário, dos negócios que não estão acontecendo, da empresa que está fechando. Ele sabe de tudo. Que você deixe ser cuidado e cuidada por Deus. E ouça a voz do sumo pastor, do pastor que cuida de nós, do pastor que dá vida pelas suas ovelhas, como diz lá em João 10:10 Jesus, daquele que diz assim: eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida completa, uma vida em abundância, uma vida cuidada por mim, uma vida regada por mim, uma vida dirigida por mim e uma vida que é completa por causa da minha presença. E para isso, você não precisa ter, apenas ser filho e filha de Deus. Apenas ser filho e filha de Deus. Apenas entregar sua vida a Jesus, se você ainda não fez isso. Receber Jesus como Salvador da sua vida. Se você já é filho de Deus e está vivenciando essa ansiedade, está vivenciando essa insegurança, Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu vou trazer descanso para a sua alma. Confie em mim e se entregue nas minhas mãos. Confie que eu estou no cuidado da sua vida, da sua família e de todas as coisas. Para concluir, eu quero voltar ao questionamento de William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Esse questionamento tem que ser respondido por você. Ninguém pode responder por você. Você tem que responder isso diante do Senhor. Eu respondo assim, e eu espero que você responda assim também. Eu sou em Cristo Jesus. Eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, porque Jesus me salvou na cruz do Calvário. E mais, em Cristo sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. As circunstâncias, a pandemia, a crise, tudo isso pode tentar, de todas as formas, colocar dúvida no meu coração, colocar dúvida da minha filiação. Mas Cristo Jesus, Ele me fala pela sua palavra que eu sou dele, eu pertenço a Ele. E se eu estou nas mãos dele, Ele disse: ninguém pode tirar. Eu sou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide da sua vida, que Deus fale ao seu coração. Amém.